Vitória da Conquista foi habitada pelos povos indígenas mongóis, aimorés e, em menor escala, os pataxós. Os aldeamentos se espalhavam pelo sertão da Ressaca, que vai das margens do Rio Pardo até o médio Rio das Contas. Em 1752, partiu do litoral sertanista João Gonçalves da Costa, natural de Chaves, Portugal, acompanhado de seu sogro João da Silva Guimarães, do filho Raimundo Gonçalves da Costa e Antônio Dias de Miranda. Eles seguiram o curso do Rio Pardo e alcançaram a região em que hoje está a Vitória da Conquista. Devido aos conflitos com indígenas locais, João da Silva Guimarães obteve do rei de Portugal a permissão de guerreá-los, para evitar os constantes ataques às novas povoações que se desenvolviam nas margens dos rios Paraguaçu e Pardo. Em 1752, houve uma batalha entre os soldados de João Gonçalves da Costa e os índios. Com os soldados sem forças, João Gonçalves teria prometido a Nossa Senhora das Vitórias erguer uma igreja naquele local, caso vencesse a batalha, e essa promessa estimulou os soldados, que venceram os indígenas. Em 1783, João Gonçalves da Costa cumpriu a promessa e ergueu uma capela em louvor a Nossa Senhora das Vitórias, em cujos arredores se formou a povoação de Vitória, atual cidade de Vitória da Conquista. Em 1803 e 1806, os colonizadores e os indígenas alternavam momentos de paz e animosidade. Os mongóis, sempre valentes guerreiros, continuavam a sofrer e não esqueciam as derrotas passadas perante os colonizadores e preparavam vinganças mesmo depois de firmar acordo de paz. Passaram então a usar de um artifício para emboscar e matar os colonizadores estabelecidos no povoado. A estratégia consistia em convidar os colonizadores a conhecerem pássaros e animais selvagens nas matas próximas à atual igreja matriz. Ao embrenhar na mata, o índio matava o homem branco, desaparecendo com o corpo, isto de modo sucessivo, até que um colono, após luta corporal, conseguiu fugir e avisar as autoridades estabelecidas e demais colonos qual foi o destino de tantos homens desaparecidos. Para se vingarem, os colonos organizaram uma pseudo-festa para os indígenas que culminou no seu extermínio. Esse episódio foi chamado de O Banquete da Morte. 19 de maio de 1840, elevou o arraial de Vitória até a categoria de vila e freguesia, com o nome de Imperial Vila de Vitória, com o território desmembrado de Caetité. Nessa época, a economia conquistense era baseada, além da pecuária, no algodão, extração de óleo de copaíba e agricultura de subsistência, usando-se da mão de obra do negro escravizado. Em 1891, elevou a Imperial Vila de Vitória à categoria de cidade, com o nome Conquista. Na década de 1940, a construção de uma rodovia ligando Bom Jesus da Lapa a Ilhéus, BA-649, intensificou o comércio e o crescimento populacional. A abertura da rodovia Rio-Bahia, inaugurada em 1963, impulsionou o crescimento de Vitória da Conquista. A cidade recebeu um grande número de imigrantes vindo do Sudeste e Nordeste do Brasil. A região de Vitória da Conquista, que compreende também os municípios de Barra do Choça, Planalto e Poções, devido à localização em uma altitude de próxima de 1.000 metros acima do nível do mar e por não ter geadas, sempre foi uma produtora de café, tornando-se uma das maiores do norte e nordeste do Brasil. A partir do final dos anos 1980, o município incrementa-se na educação, na saúde e o comércio, tornando-se a terceira economia do interior baiano. Nos anos de 1990, com o centro industrial dos Imborés, os setores de cerâmica, mármore, óleo vegetal, produtos de limpeza, calçados e estofados entram em plena expansão. O ano de 2007 foi considerado o marco inicial de um novo ciclo da agricultura regional, fundamentado no plantio de cana-de-açúcar para a produção sobretudo de etanol,
e no plantio de eucalipto, destinado à produção de carvão para a indústria siderúrgica do norte de Minas, essências de madeira serrada que substituiria a madeira de lei, nativa, cada vez mais escassa. Hoje, Vitória da Conquista subiu no Índice de Desenvolvimento Econômico 11º lugar no ranking baiano, em 1996 para nono em 2000. O Índice de Desenvolvimento Social, de 24º para o 6º lugar. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, também saltou de 30º lugar em 1991 para 18º em 2000. O município destacou-se entre os 20 melhores IDHs baianos. Vitória da Conquista, uma das maiores cidades aqui da Bahia. Cidade moderna, inclusive, bem organizada, ruas amplas. Carrega um ar de interior, mas cheio de serviço, né? Agora é interessante essa estrutura aqui de escoar água pluvial, né? Alimentos naturais. Sorveteria artesanal, especiaria. Ô gente, aqui é o seguinte, o sorvete para mim é meu fraco. Que legal essa cidade, muito boa. Sorveteria ali de novo. Ah, gostei dessa avenida, é cheia de Muito legal. lojas. Essa aqui se chama Avenida Luiz Eduardo Magalhães. Não, as ruas são bem amplas, a cidade é limpa, é fácil de se transitar também. Muito boa. Muito, muito legal esse lugar. Jardim Café. Acho que cidade legal essa. Engraçado que a Bahia, né? A gente acha que ela é toda quente. Aposto que a capital e outros lugares a temperatura está muito mais quente do que aqui. Hein? É. Aqui a temperatura está na faixa de 19 graus e à noite chega até 12, 15 mais ou menos. 15. É, mas a sensação térmica é muito mais fria à noite. E venta também. Muito legal esse lugar. Ruas largas, cidade muito bem distribuída. O trânsito é tranquilo, as pessoas respeitam a faixa de pedestre também. Isso é coisa rara assim nas grandes cidades. Eu acho que a gente, se for pra cá, vai dar na Embasa, na Rua da Embasa. Eu acho também. Essa rua aqui de Vitória da Conquista, a gente notou que tem muita clínica, muitos hospitais. Parece tudo assim na faixa, na base da... Os estabelecimentos aqui são mais de saúde, né? De medicina, de laboratórios. Aqui nessa rua. É. Isso é muito legal, porque quando a gente precisa de algo assim no setor, a gente já encontra numa rua só, sem precisar rodar muita cidade, né? E a cidade em si é muito fácil de se percorrer. As estradas são largas, vocês podem ver realmente pela filmagem. E é tranquila, né? Pelo menos a gente até agora não tem tido nada de anormal. As estradas são largas, a cidade é bem limpa e é isso. A temperatura está amena, está gostosa agora durante o dia. Só à noite que realmente ela esfria, né? Porque a gente tá no período já quase final de primavera. E aqui a altitude é mais ou menos 1000 metros.
Cada área da cidade, ela tem um setor comercial, né? Aqui nesse caso é mais de revendedora de carros, supermercados, algumas padarias. É legal você orientar a cidade dessa forma, entendeu? Porque de acordo com o que você precisa, você vai diretamente no lugar, sem se deslocar demais para ir para um lugar para o outro, né? Acho que ataca. Aí, ó, carro, tá vendo? É. E como sempre, a cidade é bem ampla, ela é bem urbanizada. O trânsito flui com, assim, na maior facilidade, mesmo em horário de ponta, como agora. É. Limpa. Você vê que há um cuidado na cidade, de manter limpa. Olha o cavalinho, essa eu vou gravar, É o contraste da cidade grande com ainda o tom de rural. É o cavalo que a gente viu ali parado. É. Aqui, gente, isso é o contraste da cidade grande, que ainda não deixou de ser pequena, rural aqui, ó. Pera aí, não empurre não. Repara bem que isso aqui é uma carroceria de uma Fiorino. Aí colocou esses detalhes aqui na madeira, aqui nessa parte da frente. Criatividade, ó. Parabéns pro cara aí. Legal. Primeira vez que eu vejo algo assim bem inusitado assim. É diferente. Bom pessoal, estamos aqui com Verônica, ela é uma baiana do acarajé, é um alimento típico aqui do estado, né? E a gente vai ser bem, digamos assim, representado por essa linda baiana aqui. Bem, eu me chamo Verônica, eu sou baiana de acarajé, sou filha de ação, onde o acarajé faz parte da candomblé. E eu tenho meus ingredientes, aqui é o meu trabalho, não faz parte do candomblé, eu sou filha de santo, mas aqui é o meu trabalho. Sim, senhor. Aqui nós temos o vatapá, a vinagrete, o camarão, o caruru, amendoim. Nessa época nós trabalhamos também com amendoim, o quentãozinho. Oh, que beleza! Esse quentão para rebater o frio. Não pode faltar também. Isso, então, exatamente. quando vocês vierem para a nossa região, não deixem de degustar o nosso acarajé. A comida baiana, gente, para quem quer saber, ela é feita à base de feijão fradinho, que batido bem... Já tem que criar aquela homogênea. Azeite de dendê, né? Azeite de dendê, que é óleo de palma, né? Aí se faz, no caso, o acarajé, que ele é frito, e o abará. E aquela pimentinha, onde você vai saber se está quente ou frio. Nossa, essa aí com certeza ela arde. Sim, ela tá quente. Ela arde até as ideias, né? Então estava dizendo aqui, com a base do feijão fradinho se faz essas iguarias todas. Aqui no caso o caruru é feito à base de quiabo, né? Com óleo de dendê. Tem um abarazinho também, ó. O abará também. Que é feito na palha de feijão com o acarajé cozido. Exatamente. No caso o acarajé é frito, né? No óleo de dendê. O abará é cozido na palha de banana. Exatamente. Então isso aí é uma comida típica da Bahia que realmente é muito deliciosa. Vocês têm que experimentar, vocês que vêm de fora, né?
Muito obrigado. Aproveita e me segue lá no Instagram, Acarajé da Vera F. A gente vai botar teu Instagram. Obrigada. Obrigado a você, bom trabalho aí. Os licores, a pé de São João é muito característica aqui. Que maravilha. Momento as fundadores da cidade. Bandeirante. Chegando na nossa sorveteria preferida aqui de Vitória da Conquista, Pé de Sorvete. Tem sido o nosso ponto aqui toda vez que a gente estiver no centro. Bora. Liga isso aí, vai. Por quê? Quero mostrar o sorvete. Aqui, ó, os sabores aqui todos. Aqui é uma tentação. Eu vou para o sorvete Diet. Aqui a parte de sorvetes 0 calorias, 0 lactose, tudo zero. Os diets aí. Isso, aqui são os diets. No caso, eu vou ter que optar por isso. Eu não posso comer açúcar. Aqui é o buffet, né? Aqui é o buffet de sorvete. Agora eu vou me fartar. Bom dia, senhora. Boa tarde. Tudo bem, e você? Que bom. Aqui a área de kids. Os dois. Oh, que maravilha! Estão me refestelando. Farinha límpida, aquário, né? Bote aqui, vá. Filma aqui pra mim, que eu vou mandar pro... Isso tá crescendo, isso vai ligar. É. Madame? Na rua aí. Ajeitando os cabelos.